Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo de hoje a gente vai entender, né, como funciona a drenagem urbana, o sistema de microdrenagem, né? E você vai aprender já os primeiros passos que você precisa já colocar na sua cabeça e desenvolver para você atuar nessa área de drenagem urbana, ok? Antes da gente começar, queria me apresentar aqui para vocês. Eu sei que muitos aqui já me conhecem, já me acompanham, outros não, né? Então, muito prazer. Meu nome é José Costa, sou engenheiro civil, sou mestre em recursos hídricos, energéticos e ambientais pela Unicamp, né? Atuo no mercado já há 13 anos, atuo numa multinacional italiana, sempre desenvolvendo ali trabalhos na área de águas, de drenagem, hidrologia, hidráulica, recursos hídricos, etc. Tá? E esse trabalho que eu desenvolvo aqui na internet, com esse canal, com esse vídeo que você está assistindo, é basicamente para levar, né, levar as pessoas que consomem esse conteúdo, né, a estar mais próximas de um objetivo muito claro, né? Que é dominar a drenagem urbana e faturar R$ 10.000 nessa área. Tá? A drenagem urbana é um dos temas mais importantes que nós temos aí na atualidade. Haja visto os problemas que nós temos tido, não só nesse ano de 2023, né, mas também nos anos passados, 22, 21, 20, 19. Né? Eu sempre cito para os alunos, né, que em 2016 eu viajei para Angra dos Reis justamente para ver um problema também devido, né, a questão de drenagem, né, um problema muito exponencial na época, 2016, né, então é um problema que nós temos no Brasil já crônico de drenagem urbana, né, então é muito importante que nós possamos tocar nesse assunto, detalhar esse assunto, né, e entrarmos mais a fundo aí nesse contexto, tá certo? Eu me formei em engenheiro civil, não tive muitas disciplinas de hidráulica, drenagem na faculdade, né, e acredito que muitos aí também não tenham, né? Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente sente falta aí dessas lacunas, né? De drenagem, essa questão mais prática, dimensionamento, detalhamento, concepção de projeto, né? Então, tudo isso que a gente tem trazido aí para vocês também através desse trabalho que está sendo feito não só aqui no YouTube, nesse vídeo que você está vendo, mas nós temos também um site, tá? Então, fica uma recomendação aí para vocês também do nosso site. Deixa eu até colocar aqui na tela para vocês, ó. Dentro desse site você tem acesso a alguns artigos gratuitos, tá? Então você consegue entrar aqui no nosso site e ter acesso aqui ao nosso blog, né? Todos os artigos, você clicando aqui, o site é sobreasaguas.com, né? Então aqui em todos os artigos você consegue ver todos os nossos artigos que nós produzimos até hoje, ok? São artigos que não são rasos, tá, pessoal? São bem profundos aqui. E você tem sempre um exemplo prático em cada artigo, tá? Então, aqui você tem de regularização de vazão em barragens, chuva efetiva, propagação de onda de cheia, hidrogramas, curva de permanência, software para hidrologia. Então, por exemplo, vou clicar aqui em um de regularização de vazão, tá? Então, você clicando no artigo, você tem aqui a capa dele, uma introdução, aqui o contexto das equações, né, que são aplicadas, e um exemplo prático aqui para que você consiga seguir também o passo a passo que nós estamos apresentando aqui para vocês dentro desse artigo, tá? Então, ele é bem didático, né? A gente tem aqui tem feito esse material de uma forma bem simplificada aí para vocês também, ok? Tem o videozinho final também para vocês assistirem a aula, né? A videoaula também, tá? Então, só pelo nosso site aqui, pessoal, vocês já vão dar uma aprofundada boa também nesses assuntos de drenagem, de hidrologia, de hidráulica, de recursos hídricos, né? Então, visitem o nosso site, tem alguns vídeos aqui também que nós deixamos aqui como preferenciais para vocês assistirem também, de diagrama de projeto, amortecimento de cheia, distribuição de chuva, e temos também a nossa plataforma de capacitação chamada Sobre as Águas, tá? Atualmente ele está com as inscrições fechadas, né? Nós não temos vagas no momento, mas ao longo do ano nós abrimos algumas turmas, né? Então aqui nós temos diversos treinamentos dentro da plataforma, como treinamento de hidrologia básica para engenheiros e aspirantes, né? Um treinamento de 20 horas aqui
para solidificar o seu conhecimento de hidrologia. Treinamento de modelagem em 3D no OpenFOAM, né? Então, treinamento bem bacana também aqui, voltado para modelagem CFD, né? Hidrodinâmica. Temos também treinamento de REC-HMS, treinamento de macrodrenagem, REC-RAS, QGs, ArcGs, algumas lives VIPs, né? E temos um treinamento também de drenagem urbana, tá? Então, tudo isso dentro aqui da plataforma de capacitação chamada Sobre as Águas, ok? Então, nós temos esse material. Caso você tenha interesse em dar uma olhada aqui na ementa, você pode clicar aqui em baixar ementa, né? E você faz o download. E se você tiver interesse em entrar na lista de espera, né? Você clica aqui e entra já também para a nossa lista de espera. Assim que tiver novas vagas, nossa equipe entra em contato com você, ok? Então, fica essa sugestão aí também para que vocês possam conhecer o nosso site, certo? Pessoal, antes da gente começar, então, eu queria pedir para vocês, eu não sei se você sabe, mas aqui no YouTube, ele distribui, ele apresenta mais os vídeos quando ele enxerga que esse vídeo ele é relevante. E para ele enxergar que o vídeo é relevante ou não, ele observa basicamente as interações, curtidas, compartilhamentos, comentários, né? Então, tudo isso acaba somando e acaba mostrando esse vídeo para outros profissionais, estudantes, técnicos, que também têm, muitas vezes, dificuldade nessa área, muitas vezes têm sede de conhecimento nessa área, muitas vezes quer atualizar, quer reforçar algum conceito, né? Então, é interessante a interação justamente por esse fato de distribuir mais e apresentar esse vídeo para outros colegas aí de profissão, tá? Então, tendo em vista isso, já deixa o seu like aqui, deixa a sua curtida nesse vídeo, né? Uma forma de interagir. Outra forma, se você já conhece aí algum grupo de profissionais, tem grupo no WhatsApp de estudo, de graduação, de pós, de trabalho, de projeto, já manda esse link para esses profissionais também que têm interesse nessa área, para que eles possam acessar esse conteúdo também. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Porque às vezes aparece esse vídeo para você e aí você assiste esse vídeo, depois ele some, você não acha mais o canal, não acha os outros vídeos, nós temos muitos vídeos aqui no canal, tá? Todos eles te direcionando para o objetivo aí de dominar a drenagem urbana. Às vezes você some o canal, perde aí o acesso ao canal, né? Então já se inscreva aqui no canal para você estar por dentro aí de todos os conteúdos e as novidades que ainda vão vir aí nos próximos dias, ok? Então deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal também, beleza? Bom, vamos começar então, pessoal. Queria já compartilhar minha tela aqui com vocês e basicamente hoje nós vamos falar sobre drenagem urbana, né? Essa concepção inicial, os primeiros passos na drenagem urbana, observando aqui a nossa microdrenagem, ok? Então, o primeiro ponto, pessoal, aqui dentro da drenagem urbana, nós temos uma divisão de micro e macro, né? Então, microdrenagem e macrodrenagem, ok? Microdrenagem, nós conseguimos ver aqui nessa imagem, por exemplo, tá? Então, nós temos aqui uma rua, né? Temos aqui, na lateral da rua, uma sarjeta, né? Tanto nessa lateral como nessa lateral, ok? Que é um dispositivo aqui de drenagem linear, certo? Em algum ponto da sarjeta, a gente vai ver que essas bocas coletoras, no caso, essa boca coletora é de grelha, né? Então, ela está aqui no sentido da base horizontal aqui da nossa boca coletora. Nós temos uma caixa aqui de captação, né? Debaixo aqui da nossa boca coletora, ok? E essa caixa vai ter uma conexão com a nossa rede de drenagem, com um ramal de ligação que vai conectar com a nossa rede de drenagem, tá? Então, aqui um exemplo, né? Um desenho assim, mas só para que a gente possa entender um pouco melhor. Esse sistema, então, é o nosso sistema de microdrenagem. Quando a gente sai na rua, anda com o carro, a gente consegue observar a sarjeta na lateral da rua, a gente consegue observar a boca coletora, né? Só não consegue observar a rede de drenagem porque ela está enterrada, né? E algumas vezes ainda a gente consegue observar quando está tendo obra na cidade, né? Então, quando tem obra na cidade, a gente consegue ver ali aquela vala, né, que está sendo feita, né? As tubulações ali na vala, etc, etc, tá? Então, pessoal, esse é um sistema de microdrenagem. Choveu nessa rua, né? Choveu aqui na bacia,
A água vai cair na rua, né? Na parte central da rua, é onde nós temos o ponto mais alto da rua, ou seja, nós temos um caimento para o lado esquerdo e um caimento do lado direito. Então, a água ela vai escoando para as sarjetas laterais até chegar na nossa sarjeta, né? Da sarjeta ela vai escoando até chegar na boca coletora. Da boca coletora ela é direcionada para a rede de drenagem, ok? Então, esse é o sistema de microdrenagem que é utilizado hoje aí, basicamente em todas as cidades que tem, né, o sistema de drenagem funcionando, certo? O sistema de macrodrenagem começa aonde a microdrenagem termina, tá? Então, imagine que essa tubulação aqui, ó, tá? Ela vai levar esse volume de água, vai levar essa vazão para a jusante, tá? Mas até onde, né? Provavelmente ela vai descarregar, né, o ponto final dela dentro de um córrego aí na sua cidade, né? Então, ela vai transferir essa vazão da microdrenagem, que é esse sistema, para a macrodrenagem, que seriam os canais, os córregos, os rios, né? Os grandes reservatórios, né? Então, já teremos ali uma outra visão dentro ainda do guarda-chuva de drenagem urbana, que é a macrodrenagem, tá? Macrodrenagem começa onde a microdrenagem termina, ok? Então, pessoal, observando aqui o caminho das águas, né? Quando a gente tem a chuva, então, na rua, ela vai escoar para a lateral, até encontrar a nossa sarjeta. Então, a sarjeta, nós temos aqui alguns desenhos, né? E uma imagem também da sarjeta. Então, esse dispositivo que nós temos aqui de forma linear, né, ao longo aqui da rua, né, nessa extensão aqui da rua, ok? Então, nós temos aqui esse dispositivo de sarjeta e guia. Então, a água que vem direcionada pela declividade aqui da rua, né, declividade transversal, ela chega na sarjeta e ela começa a escoar longitudinalmente, tá, pela sarjeta, ok? Só que o que acontece, pessoal? Essa sarjeta, por exemplo, do desenho, tem 23, 25 centímetros e tal, né? Total, né? Já pegando aqui essa parte que fica enterrada, né? A parte livre de 15, 10 centímetros. Então, o que acontece? Ela tem um limite, né? Então, imagine que aqui na minha mão é a sarjeta, né? A seção da sarjeta. Ela tem um limite hidráulico para veicular essa vazão, ok? Se eu tiver muita vazão sendo veiculada nessa sarjeta, a ponto de ultrapassar esse limite, pode ser que eu tenha um alagamento, não só na parte mais central da rua, que em alguns casos é até admitido, mas se ultrapassar isso, pode transbordar para a minha calçada, né, onde passam os pedestres. Então, posso ter um ponto ali de alagamento, né? Então, é interessante que em determinados pontos ao longo da nossa sarjeta, nós tenhamos ali bocas coletoras, onde nós vamos retirar essa vazão da sarjeta e vamos direcionar essa vazão para a rede de drenagem que está enterrada, ok? Então, em alguns pontos ao longo da nossa sarjeta, a gente vai retirar essa água do sistema da sarjeta e vamos direcionar essa vazão para a rede que está enterrada, certo? Por que isso, professor? Porque se eu manter uma sarjeta infinita, vai chegar um ponto que chegou tanta vazão da sarjeta que ela extrapolou o nível d'água, né? Já tem água ali criando todo aquele alagamento, ok? Então, partindo da sarjeta, né, nós temos aqui ainda um dispositivo conhecido como sarjetão também, né? Onde nós temos um cruzamento de uma rua, por exemplo, nesse desenho, tem uma sarjeta que está vindo nesse sentido. No cruzamento da rua, nós temos um sarjetão, que é justamente essa seção aqui, onde nós temos uma seção micro aqui numa canaletinha, e depois aqui uma seção maior, triangular, né? Onde nós estamos conectando a vazão dessa sarjeta aqui, cruzando a rua, até chegar na sarjeta do outro lado, como mostra na imagem aqui, tá? O sarjetão acaba sendo mais indicado quando você tem ali uma região de baixo tráfego, né? Ou seja, não tem muita passagem de veículos, né? Porque, como você já deve ter observado aí na sua cidade, muitos sarjetões eles ficam quebrados, né? Eles começam a ser danificados pela passagem ali intensa de veículos, né? Então tem que se levar em consideração isso daí, mas é um dispositivo que dá continuidade para a sarjeta. Bom, tirando essa água do sistema, nós precisamos ter, então, a nossa boca coletora, né? Conhecida como boca de lobo. A gente vê na rua, né? Passando com o carro ali,
próximo às esquinas, né, ao longo da sarjeta, a gente vê a presença dessas bocas coletoras, tá? Não existe só um tipo de boca coletora, tá, pessoal? Existem vários tipos de bocas coletoras. Boca com abertura lateral, como essa daqui, ó, ok? Então, aqui eu tenho a sarjeta chegando, né? A água vai entrar por essa abertura aqui, ó, na lateral, que é essa parte vertical aqui, ó, ok? Então, a água entra aqui. Nós temos boca coletora com grelha, né, onde eu não tenho abertura lateral, mas eu tenho aqui uma grelha na parte horizontal. Então, a água vem e adentra aqui a minha caixa, né, e essa vazão vai ser direcionada para a rede de drenagem, ok? Através aqui desses vãos aqui da grelha, tá? Nós podemos ter uma boca coletora combinada ou mista, né, como está no desenho aqui, ó, a abertura lateral mais essa grelha aqui da base. Se eu pegar na imagem, eu tenho um exemplo aqui também, né? Essa abertura lateral mais a grelha aqui na base, certo? E temos também as bocas coletoras múltiplas, né? Como nós temos nessa foto, uma sequência de bocas coletoras, ou nessa foto com uma sequência de bocas coletoras múltiplas e combinadas, né? Que nós temos abertura lateral e abertura na grelha, tá? O que acontece, pessoal? Além disso, tem boca coletora com depressão na entrada, né? Que tem um certo rebaixamento e tudo mais. O que é importante a gente notar? Primeiro ponto, que existem vários tipos de bocas coletoras, ok? Segundo ponto, cada boca coletora, cada tipo de boca coletora vai ter um método de cálculo, ok? Então, para você calcular a água que vai entrar na boca coletora, ou seja, o encolhimento dessa água para uma boca coletora com abertura lateral, a equação, o método é diferente da abertura com grelha, né? Que vai ser diferente da mista, porque a mista a gente vai somar as duas entradas, né? Então, o segundo ponto importante, né, a gente saber que cada boca coletora vai ter ali um método para você aplicar e calcular esse poder de encolhimento, né? Essa retirada da água da sarjeta que vai ser direcionada para a rede de drenagem, certo? Então, aqui nós temos alguns exemplos de bocas coletoras. Em alguns casos, uma boca única não vai ser suficiente para retirar aquela vazão que está vindo da sarjeta, né? Então, por isso que existem casos que podem ser trabalhados aqui, bocas coletoras múltiplas, né? Uma sequência de 3, 4 bocas coletoras, a fim de que aquela primeira boca coletora que não conseguiu engolir toda a vazão, né? A vazão residual vai ser engolida parte pela segunda, parte pela terceira, parte pela quarta, né? E aí nós retiramos essa vazão do sistema e direcionamos para a rede de drenagem, certo? O direcionamento é feito por esse ramal de ligação, né? Esse tubo de ligação. Então, nós temos aqui uma boca coletora, temos o ramal de ligação que vai conectar com o PV, né? Que é justamente esse posto de visita aqui que nós temos no desenho. Esse desenho tem algumas considerações, né, a serem feitas, né? Então, o PV, o mais indicado é ser posicionado na parte central da rua, para não ficar na passagem de veículos, né, da roda do veículo. Esse tubo de ligação aqui é interessante que ele tem uma certa esteja mais na diagonal, né, no sentido do escoamento, tá? Para dar vazão na chegada aqui no nosso PV, né? Mas nós temos essa ligação da caixa, né, com o nosso PV, com a nossa rede de drenagem, certo? Bom, falando em PV, para quem não conhece, né, PV é poço de visita, ok? É através do PV, né, que são feitas aí as inspeções na nossa rede de drenagem e a limpeza também na rede de drenagem, tá? Então, quando a gente passa na rua, vê aquelas tampas, né, no asfalto, né, são justamente ali tampas de PV, tampas de poço de visita, né? Então, nós temos ali basicamente uma coluna, né, do poço de visita, né? E nós temos ali um acesso à nossa rede de drenagem vertical, onde é feita a inspeção e é feita a limpeza da rede de drenagem, tá? Então, temos aí a nomenclatura PV, que é mais conhecida, né, mais popular, mas significa aí o poço de visita. E, pessoal, na ligação entre os PVs, entre os postos de visitas, nós temos as nossas redes de drenagem, né, que são essas seções circulares, mais usuais de concreto ou de PAD, né, como nós temos aqui
nas duas imagens, né, que vão estar, então, recebendo a vazão que começou a ser captada lá pela declividade lateral da rua, pela sarjeta, pela boca coletora, tubo de ligação, PV, e chega aqui na rede de drenagem. E essa rede de drenagem vai ter uma inclinação, né, ao longo ali da sua longitudinal, da sua extensão longitudinal, e essa inclinação vai estar direcionando a água de montante para jusante, encaminhando, escoando, né, essa vazão, certo? Os materiais, como eu disse, podem ser aí de concreto ou PAD, que são os mais usuais, certo? Bom, pessoal, algumas considerações importantes, então, dentro desse trabalho, né? Primeiro passo, né, para a gente começar ali a avaliar a drenagem urbana, a desenvolver um estudo, um projeto, uma consultoria, é a gente ter, basicamente, a localização do trecho que vai ser realizado esse estudo, que nós vamos desenvolver esse estudo, esse projeto, né? Junto com essa localização, precisamos ter uma planta plana e altimétrica, né? Ou seja, precisamos ter a informação do relevo dessa região, ok? Do relevo, para onde que a água vai estar escoando, quais são os pontos baixos, pontos altos, né? Então, informação de relevo, ok? Além disso, né, as cotas nas esquinas, pontos específicos ali também de elevação são importantes, ajudam, né, na leitura da região e na assertividade da proposição da rede de drenagem. Além disso, pessoal, existem casos, né, onde vai ser feito uma adaptação, uma revisão da drenagem local. Então, todo cadastro de rede e interferência é extremamente importante para que a gente consiga desenvolver esse trabalho de drenagem urbana, tá? Porque dentro da cidade, dentro do sistema de drenagem urbana, nem sempre o relevo, né, vai ser soberano ali na questão de encaminhamento das águas. Às vezes o relevo, né, está informando, está nos dando uma informação, mas como a rede de drenagem local foi estabelecida, foi implantada, talvez a água está indo para uma outra direção, né, contrária ao que o relevo está passando de informação. Então, o cadastro dessas redes já pré-existentes e essas interferências, né, o diâmetro, o direcionamento desse escoamento, né, tudo isso é muito importante para a gente começar um trabalho ali de estudo de drenagem urbana, certo? Além disso, pessoal, além dessa etapa mais de concepção, de visão geral, de leitura, entendimento, estudo inicial, antes da gente partir para os dimensionamentos de dispositivos como sarjeta, boca coletora, rede de drenagem, etc., etc., nós precisamos, né, passar pela etapa, né, hidrológica da coisa. Então, o que acontece? Se eu implantei uma sarjeta, uma rede de drenagem, uma boca coletora, né, só vai funcionar quando chover, ok? Se não estiver chovendo, estiver seco, né, não tiver água, vai estar lá o dispositivo sem funcionar. Então, assim, tudo isso nós vamos trabalhar dentro do cenário pluviométrico, né, ou seja, com chuva, né? E quando a gente fala de chuva, a gente precisa estabelecer qual vai ser a nossa chuva de projeto, ok? Que chuva que nós vamos trabalhar no projeto em questão, tá? Porque se você for perceber bem, né, pode ser que chova aí na sua cidade, pode ser que tenha uma chuva fraca, pode ser que tenha uma chuva forte, pode ter que ser uma chuva que dure 2 dias, 1 dia, né? Então, para o sistema de drenagem, as chuvas intensas, né, que nós vamos trabalhar aqui na chuva de projeto, né, são as chuvas que vão gerar ali os maiores picos de vazão ao longo do nosso sistema, né? Então, aqui nós temos uma equação IDF, né, que é intensidade, duração e frequência, e nós temos também uma imagem do software Pluvio, tá? Essa equação, nós temos aqui algumas constantes, como K, A, B e C, que são respectivas, né, de cada região, tá? Então, por isso que o software Pluvio, ele já apresenta ali para cada região, aqui embaixo a gente tem as constantes K, A, B e C, então essas informações a gente consegue ter para cada região aqui dentro do software Pluvio, certo? E temos as variáveis TR, que é tempo de retorno, e o T minúsculo, que é a duração da chuva, ok?
o tempo de retorno vai ser inversamente proporcional à probabilidade de acontecer aquele evento. Tá? Então, por exemplo, se eu trabalho com um tempo de retorno de 100 anos, né, de 100 anos, quer dizer que existe 99% de chance dessa chuva de projeto não acontecer no primeiro ano. Tá? 99% de chance de não acontecer ou ser superada nesse primeiro ano. Então, o tempo de retorno vai estar vinculado com a segurança do projeto. Se eu trabalho com um TR de 1000 anos, vai ser 0,1%, né, de chance de acontecer nesse ano. Se eu trabalho com 10.000 anos, eu vou aumentando o tempo de retorno, eu vou aumentando a segurança do projeto, tá? Só que aí você pensa assim, então eu vou trabalhar com um tempo de retorno de 10.000 anos, né? Só que quanto mais você aumenta a segurança, mais você encarece também o projeto. Então, existe um certo equilíbrio nessa balança, tá? Tempo de retorno de 10.000 anos, PMP, são utilizados para quê? Para ruptura de barragem, dam break, né? Por quê? Porque o risco, né, o dano que pode ser gerado com o dam break, uma ruptura de barragem, é muito maior, né, do que um risco de uma sarjeta ali não conseguir veicular totalmente a vazão e você ter um alagamento ali pontual no asfalto ou na calçada, né? Ninguém quer ter o alagamento, né, pessoal? Só que perceba que existem, né, diferenças ali de impactos, né? Então, tendo em vista essas diferenças, existem tempos de retorno, né, que são mais voltados para a microdrenagem, que gira em torno de 10 anos, pouco mais, pouco menos, né? Para a macrodrenagem, de 50 a 100 anos. Né? Então, existem essas classificações nos manuais de órgãos estaduais, né? E também das prefeituras de grandes cidades, aí no caso, ok? E ali embaixo nós temos o nosso T minúsculo, que é a duração da chuva. Como nós vamos trabalhar com microdrenagem, 99% dos casos vai girar em torno do método racional, né, que é o método chuva-vazão, nós temos o nosso tempo de concentração que vai ser igualado à duração da chuva, ok? Por que eu estou destacando isso? Porque alguns métodos, como o do hidrograma, do SCS, nós precisamos determinar a duração crítica, que vai ser a duração da chuva, que gera a maior vazão de pico, tá? Mas nesse caso do tempo de concentração para o método racional, ele é igualado à duração da chuva, certo? Bom, essa aplicação, né, do método racional, da chuva de projeto, precisa ser aplicada, precisa ser implantada dentro de uma área específica que vai contribuir, né, para a sarjeta, para a boca coletora, etc. Né? Então, nós precisamos fazer uma delimitação dessas bacias, né, um traçado dessas subbacias, para que a gente consiga ver a interferência de cada subbacia para o nosso sistema de drenagem. Por exemplo, ó, aqui nessa imagem, eu tenho uma boca coletora aqui, uma boca coletora aqui, que estão despejando nesse PV, né? E eu vou ter uma área de contribuição que é mais ou menos essa daqui, ó. Pegando aqui essa diagonal aqui do quarteirão, essa diagonal, essa parte e essa parte. Então, essa figura aqui, né, quando chover, ela vai contribuir para a água chegar na sarjeta, da sarjeta para a boca coletora, da boca coletora para o meu exutório aqui, que é o meu PV. Tá? Então, em áreas urbanas é bastante comum a gente fazer essa divisão no formato de telhado de casa, tá vendo? Então, vamos pensar nessa figura aqui, ó. Então, eu tenho essa sarjetinha, né, que está nessa lateral da rua, ok? Então, qual que vai ser a área de influência dessa sarjeta? Esse triângulo aqui, ó, pegando metade da rua, mais esse triângulo do quarteirão. Essa área aqui do quarteirão, ó, já vai estar jogando água para essa sarjeta. Tá vendo? Então, ela vai seguir um outro caminho. Essa área do quarteirão vai estar jogando água para essa sarjeta aqui. Então, também vai estar seguindo outro caminho. Agora, esse triângulo vai estar contribuindo para a água chegar nessa sarjeta e essa sarjeta vai direcionar para essa boca coletora e a boca coletora para esse PV, tá? E entre um PV e outro, nós temos o nossa rede de drenagem, né? Passando aqui ao longo de toda essa extensão, certo? Os métodos hidrológicos, como eu falei para vocês, áreas pequenas, abaixo de 2 km², o mais aplicado é o método racional, que é o mais simples e tem um bom resultado. Né? Passou disso, Ipaivu, Coqueiô Errara, hidrograma militar, então, são recomendações aqui no caso, esse material foi retirado do DAE, né? do manual do DAE, ok?
Então, aqui são recomendações de métodos racionais. Microdrenagem vai girar em torno aqui do método racional mesmo, né? Outro ponto importante, pessoal, a boca coletora precisa ser posicionada ao longo da nossa sarjeta sempre quando essa sarjeta não suporta mais a vazão de contribuição, vazão de projeto. Então, precisa pôr uma boca coletora para, né, engolir essa vazão, ok? E colocar essa vazão dentro da nossa rede de drenagem, certo? Quando só uma boca coletora não suporta, a gente pode trabalhar com uma boca dupla, né? Uma boca coletora dupla. Pontos baixos, pessoal, também vai precisar de boca coletora, porque imagine, a sarjeta vem, né, e converge para um ponto baixo. Para onde que essa água vai? Né? Vai ter que colocar uma boca coletora e ter uma saída para ela, né? Senão vai começar a alagar aquele ponto, certo? Antes aqui também de faixa de pedestre, imagine essa imagem aqui da direita, ó. Nós temos aqui um cruzamento. Tem a faixa de pedestre, né, que tem essa acessibilidade, e antes da faixa eu tenho a boca coletora, tá vendo? Então, antes de chegar na faixa, não colocar a boca coletora aqui na esquina, aqui, ó, bem no meio, colocar ela antes da faixa, que a água tá vindo aqui, ó, então ela já vai ser engolida, não vai ter um canal aqui para as pessoas pularem, né, de água para atravessar a faixa, que já foi engolido aqui, né? E essa água não vai entrar aqui, ó, nesse ciclo aqui, ó, nesse cruzamento, ela já vai ser engolida aqui, tá? Então é importante essa alocação também aqui da boca coletora, tá? O tubo guia que vai conectar aqui a nossa boca coletora, né, o ramal de ligação com a rede de drenagem, tem um diâmetro mínimo aí de 40 centímetros, né, que tá metros, mas é 40 centímetros, e uma declividade mínima de 15%, tá? Espaçamento máximo aí de boca coletora, depende da região que você vai desenvolver o estudo, a prefeitura, gira em torno de 30 a 60 metros aqui, né? E como eu disse para vocês, não colocar ela na esquina, né? Porque senão o pedestre vai ter que saltar esse canal aqui de água que está passando, né? E você vai gerar uma corrente contrária que pode gerar um ponto de alagamento bem no cruzamento, tá? E falando aqui também, no caso dessa ligação que nós temos da sarjeta, boca coletora, rede de drenagem, a rede de drenagem, né, e a sarjeta, o indicado é que elas tenham ali velocidades que sejam maiores do que 0,75 e menores do que 4 metros por segundo. Por quê? Porque se eu tenho uma velocidade muito baixa, menor do que 0,75, né, eu posso ali propiciar com que ocorra uma sedimentação na minha rede de drenagem, né? Aquela carga sólida de detrito, areia, silt, argila, aquela carga sólida ela pode ser sedimentada, porque a água não teria uma velocidade suficiente para levar esse material para o jusante. Então, velocidade abaixo de 0,75 metros por segundo não é recomendado. Acima de 4 metros por segundo também não, porque velocidade muito elevada pode gerar um efeito de abrasão no concreto, um desgaste no concreto, tá? Então, em alguns casos específicos, né, até é autorizado pela prefeitura, pelo órgão, mas o ideal é que se trabalhe dentro dessa faixa, né, seria o melhor cenário. Recobrimento mínimo, pessoal, é essa espessura de solo que a gente vai ter em cima da nossa rede de drenagem, para a gente ter o nosso pavimento aqui, no mínimo 1 metro. Tem regiões que exigem 1,5 metro, tá? Se eu colocar uma espessura muito pequena, de 0,5 metro, por exemplo, eu teria que trabalhar com uma estrutura reforçada, né? Uma seção retangular, por exemplo, de aduela, né? Então, teria que ter um reforço no dispositivo, tá? Aqui nós temos um detalhe também importante do seguinte, para cada PV que nós temos aqui no desenho, a ligação máxima que pode ter são 4, né, bocas coletoras, tá? Então, imagine que a boca coletora conecta no PV, essa aqui conecta no PV, essa aqui também no PV, essa no PV. Bom, 4 é o limite, né? Agora, se eu tiver mais, eu posso trabalhar com caixa de passagem, né? Então, dessa boca coletora e essa boca coletora, conecta nessa caixa, e essa caixa joga somente uma tubulação para o PV, tá? E assim eu diminuo na metade aqui as conexões, ok? E espaçamento de PV também vai depender do manual aí da sua cidade, do estado. Tem uma recomendação aqui da ECTESB, né? De acordo aqui com o diâmetro
a altura aqui do conduto, né, de 30 centímetros, 50, 90, 1 metro ou mais, e os espaçamentos aqui para cada tipo de diâmetro, tá? Gira em torno de 100 metros no máximo ali, até para fazer a limpeza e tal, né? Mas tem regiões que exigem uma distância menor, e aqui, como a gente viu, referência do DAE, né? Temos aqui vinculado ao próprio diâmetro, tá? Então, pessoal, essas informações todas aqui que nós temos para a drenagem urbana, visa, né, com que vocês tenham uma maior clareza desse processo. Às vezes a gente sabe ali que tem a boca coletora, a sarjeta, mas não entende muito bem como funciona todo esse sistema, tá? Então, da rua, né, com esse caimento lateral, vai para a sarjeta água, escoa longitudinalmente, né, começa a não suportar mais, a boca coletora engole essa vazão, vai para o tubo de ligação, que joga no PV, o PV para até outro PV tem a rede de drenagem, terminou a rede de drenagem na macro drenagem, tá? Então, esse é um sistema completo aqui, né, passando aqui para vocês possam ter maior clareza como funciona, ok? Então, pessoal, eu queria agora que vocês colocassem aí nos comentários também, né, se vocês já tinham essa visão, essa clareza do sistema, não tinha essa clareza, já tinha, foi bacana para relembrar, ver alguns conceitos, mandem aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo aqui, se ele somou aí para você, tá bom? No mais, pessoal, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever aqui no canal, tá bom? E na próxima semana teremos mais 2 encontros aqui no nosso canal, na terça-feira com o nosso podcast sobre as águas e na próxima quinta-feira com mais uma aula técnica aqui com vocês, beleza? Fiquem com Deus, grande abraço, tchau, tchau!